Olá pessoal da minha turma de Sistemas Operacionais, do curso de Sistemas para a Internet, que está prestes a fazer a nossa prova agora do terceiro estágio e essa altura do campeonato deve estar estudando aí nesse feriado chuvoso, inclusive tem um sonzinho de chuva aqui de fundo que eu não consigo me livrar deles, mas se a gente conseguir se comunicar aqui, então tá tranquilo. Então, conforme prometido, o que eu quero repassar com vocês agora é a resolução da segunda parte dos nossos exercícios, já que a gente já fez a revisão da primeira parte em sala de aula, para vocês terem um estudo aí confortável, tranquilo, sem dúvidas, né, e irem fazer a prova nossa amanhã sem maiores problemas. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, claro, vocês podem ficar à vontade para me mandar mensagem depois, e aí na primeira oportunidade eu tento então responder essas dúvidas e essas mensagens de vocês, beleza? Então vamos lá. Primeira questão que apareceu aqui no nosso exercício é a seguinte: graças aos arquivos, o armazenamento de grandes volumes de informação de forma permanente se torna não apenas possível, mas também prático. As alternativas abaixo contêm afirmações relacionadas a arquivos. Identifique e assinale a alternativa falsa. Então vamos passar uma a uma para saber qual é a falsa aqui dessa história. Em todos os sistemas operacionais, as extensões de arquivo constituem apenas convenções. Significados nunca são atribuídos às extensões, tá? Então, logo de cara, a gente já encontrou a nossa alternativa falsa aqui. Por quê? Porque em sala de aula, a gente discutiu que sistemas operacionais eles podem ter uma visão diferente sobre como eles vão lidar com as extensões de arquivo. Por exemplo, alguns sistemas operacionais como o Windows, eles necessitam que os arquivos tenham determinadas extensões para que o sistema operacional possa executar determinadas ações. Já o Linux ele não tem muito essa dependência das extensões dos arquivos. Lá essas extensões são mais convenções, né, que não necessariamente precisam estar lá para o sistema operacional realizar uma determinada função com relação a eles, tá? As outras alternativas: no sistema operacional Linux, arquivos executáveis contêm um número mágico em seu cabeçalho. Isso é verdade. Esse é o número justamente que indica que a gente está ali diante de um arquivo executável. Sistemas operacionais diferentes podem possuir regras diferentes para a nomeação de arquivos. Isso também é verdade, como por exemplo o fato do Linux fazer distinção entre maiúsculas e minúsculas para nomes de arquivos e o Windows não fazer. A estrutura interna de um arquivo como um conjunto de bytes é a mais utilizada atualmente. Isso também é verdade, né? Os arquivos de hoje eles têm muita flexibilidade porque a gente simplesmente encara eles como um conjunto de bytes, tá? E nada muito mais complexo do que isso. E aí cabe às aplicações, ao sistema operacional, estruturar esses arquivos, né, sabendo que eles são encarados como um conjunto de bytes, da forma como for mais adequada para esses sistemas. E os arquivos regulares podem ser classificados como sendo do tipo texto, ou ASCII, ou do tipo binário. Isso também está correto, né? São as duas formas mais básicas que a gente tem de lidar com um arquivo regular, né, que não é um arquivo de diretório. Pois bem, aí vamos para a segunda questão. Sistemas operacionais oferecem uma diversidade de operações que podem ser realizadas com arquivos. Qual das alternativas abaixo contém uma operação que remove informações do arquivo da memória e forçam a escrita do último bloco de dados do arquivo no disco? Esse é o tipo de questão que essa descrição que está no enunciado ela já é completa o suficiente para a gente saber de cara, se quer precisar olhar para as alternativas, a resposta dela, tá? A operação que carrega dados sobre o arquivo na memória, como por exemplo os atributos do arquivo, onde estão os blocos desse arquivo no disco, é a operação de abrir o arquivo, é a operação open, tá? E a operação que vai reverter esse processo de carregar esses dados na memória e, além disso, forçar que o último bloco, mesmo que ele não tenha sido completamente preenchido na memória, ele seja gravado no disco para garantir que todos os dados do arquivo estão no disco, é a operação de fechar o arquivo, é a operação close. Então, a resposta aqui é: A não é close, B não é close, C não é close, E não é close. Então é nenhuma das anteriores.
Tá? Inclusive aqui era para essa nenhuma das anteriores ser a última alternativa, tá? É só porque eu esqueci de desabilitar no NP Virtual a opção que ele mistura as alternativas, mas a resposta aqui é nenhuma das outras alternativas, tá? Legal. Aí na nossa terceira questão a gente tem aqui: sistemas de arquivos diferentes podem adotar estratégias de implementação diferentes, o que resulta nesses diferentes sistemas apresentarem características distintas uns dos outros. Qual é a principal desvantagem que se pode esperar de um sistema de arquivos que utiliza listas encadeadas para implementar a alocação de arquivos? Pois bem, então lista encadeada é aquela forma da gente implementar a alocação de arquivo, onde cada bloco do arquivo tem um apontador para o próximo bloco. Então, a partir do momento que eu sei onde está o primeiro bloco do arquivo, eu consigo sair navegando, né, bloco a bloco, até que eu finalmente leia todos os componentes, tá, desse arquivo. Então, qual é a vantagem desse esquema? A vantagem é que a gente tem uma utilização mais eficiente do espaço. O fato de eu não ter que alocar arquivos de forma contígua, tá? Com o arquivo completo, né, ocupando todos os blocos uns vizinhos dos outros, isso pode fazer com que, por exemplo, eu tenha espaços livres no disco, mas que eu não posso jogar um arquivo lá porque ele não tem blocos livres o suficiente para o arquivo caber por completo naquele espaço. Então, esse sistema de lista encadeada permite que eu coloque os blocos que eu puder naquele espaço livre e depois coloque outros blocos em outros espaços livres, e com isso eu elimino o problema da fragmentação externa. Agora, qual o problema disso? O problema é que eu posso ter pedaços de arquivo em várias regiões do disco, e isso vai fazer com que, quando eu precisar ler esse arquivo, né, eu vou precisar sair buscando nessas várias partes do disco onde esse arquivo está. E isso vai tornar a minha operação de leitura mais lenta, por exemplo, tá? Então a alternativa correta aqui é a alternativa A para mim, tá? Velocidade de leitura reduzida. As outras alternativas, elas realmente não fazem sentido aqui, tá? Usabilidade piorada, maior consumo de espaço em disco, fragmentação externa, isso na verdade ela resolve, não piora, né? E difícil de ser compreendido. Eu acho que nenhuma dessas pode ser considerada como uma grande desvantagem. A principal é realmente essa da velocidade reduzida. Daí a gente vai para a nossa quarta questão, que diz qual das alternativas abaixo melhor descreve a função ou as funções de uma controladora de dispositivo de entrada e saída. Tá? Controlar quando o dispositivo poderá utilizar os recursos do processador? Não. Quem está geralmente fazendo essa gerência de qual processo vai ocupar o processador em um dado momento é o escalonador de processos. Controlar o dispositivo em si e o acesso desse dispositivo ao barramento de comunicação com o computador. Perfeito. Essa é com uma precisão bem razoável a descrição da função de uma controladora. Tá? Ela vai controlar internamente como funciona o dispositivo. É ela que conhece os detalhes internos do dispositivo e é ela que também vai saber se comunicar com o restante do computador. Então ela vai saber as regras de acesso ao barramento, a forma como ela deve enviar e receber dados através desse barramento, e tudo isso então é de responsabilidade dessa controladora do dispositivo de entrada e saída. Tá? As outras alternativas aqui: controlar o sistema de computador inteiro. Isso não sequer faz sentido. Controlar a velocidade com que os usuários fazem a entrada de dados através de um determinado dispositivo. Não, isso aí é uma característica do próprio dispositivo. Ele vai dizer mais ou menos quão rápido ou quão lento o usuário vai poder operar ele, mas isso aí não é uma característica específica da controladora do dispositivo. Ou controlar o acionamento e desligamento do dispositivo. Não, isso aí é uma característica mais geral do dispositivo, né? A forma como ele é acionado ou desligado, e não uma coisa específica da controladora, que é o que a questão ela está pedindo aqui. Tá? E aí a nossa última questão é qual o nome que se dá à técnica em que os dispositivos de entrada e saída leem ou escrevem dados na memória sem a intervenção do processador do computador. Isso aqui é mais uma das questões que a gente sequer precisa ver as alternativas. Tá? Essa técnica é a técnica em que os dispositivos eles têm acesso a uma região de memória própria para que eles possam ler dados quando o sistema de computador quer disponibilizar dados para esses dispositivos, no caso para eles fazerem, por exemplo, a saída de dados, ou
para que eles insiram dados na memória que vão ser utilizados pelos processos executando naquele computador, naquele sistema, quando o dispositivo está querendo fazer a entrada de dados. Então o dispositivo vai estar acessando diretamente a memória, sem solicitar ao processador esse acesso toda vez que eles precisarem acessar a memória, e é por isso que o nome dessa técnica se chama acesso direto à memória, ou Direct Memory Access, ou DMA. Tá? Então a alternativa certa aqui é a alternativa D. Tá? Então, só para a gente encerrar aqui, esse questionário, ele revisou aspectos de sistemas de arquivos e aspectos de entrada e saída que a gente viu já num primeiro estágio, que está lá naqueles slides de revisão dos componentes de hardware. Tem um componente lá de entrada e saída, tá? A gente precisa dar uma estudada naquilo ali para poder então estar preparados para fazer essa nossa prova de amanhã, tá? A parte que se segue dali específica de barramentos, isso não cai, tá? A minha preocupação vai ser entrada e saída, junto com sistemas de arquivos, junto com o gerenciamento de memória, que foi o que a primeira parte desse exercício ela continha. Tá? Então era isso que eu tinha, eu fico à disposição para responder as dúvidas de vocês, e no mais, bons estudos e até a nossa prova de amanhã. Até lá, tchau, tchau.